Vamos lá agora. Calcule o limite de x mais 2 sobre x ao cubo mais 8, quando x tende a menos 2. Então, quando eu pegar esse menos 2 e substituir no x, eu vou ter menos 2 mais 2 em cima, eu vou ter 0. E eu vou ter menos 2 ao cubo, que é menos 8, mais 8, vou ter 0 também embaixo. Então, vamos mexer. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fatorar esse cara aqui. Isso é a soma de dois cubos. É x ao cubo mais 2 ao cubo, que é 8. Na aula passada, eu ensinei a vocês a questão, a gente generalizou, na verdade, para a diferença de x elevado a n menos a elevado também a n. A ideia aqui da nossa soma é basicamente a mesma coisa. Só tem uma mudancinha no sinal, tá ok? Porque em vez de colocar o menos agora, a gente vai colocar o mais. E aí vocês só se atentem a isso e tentem pegar aquela definição que a gente montou na aula passada para a diferença, tentem fazer ela para a soma. Vai ajudar bastante vocês. Tem o mesmo raciocínio, tá? E aí, como é que a gente reescreve isso? Com x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 4. Quando eu fizer a multiplicação aqui, a distributiva, eu vou ter exatamente o meu x ao cubo mais 8. Tá ok? E aí, agora a gente pode reescrever o nosso limite. O nosso limite, ele fica limite de x mais 2 sobre, agora, esse cara aqui embaixo, com x tendendo a menos 2. E aí eu corto x menos 2 com x menos 2. E eu vou ficar apenas com o limite de 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 4, quando x tende a menos 2. Ok? Todo mundo pegou, né? Nenhum problema até aí. E aí agora não tem mais indeterminação, então é só substituir o valor de menos 2, onde eu tenho x. Então, o valor desse limite é igual a 1 sobre 12. Tá? E só para concluir, a gente tem que o limite desse cara aqui, quando x tende a menos 2, é igual a 1 sobre 12. Pessoal, se vocês estiverem preocupados porque eu estou passando o cálculo e vocês não estão escrevendo, relaxem que o slide vai ficar na plataforma para vocês verem a aula também de novo, para vocês analisarem, copiarem e fazer bem devagarinho. Tá ok? Então, vamos passar aqui. Essa é uma outra forma em que o cálculo de limite pode aparecer. A função f, ela é definida por f de x igual a... Ela é menos 1 se x for menor que 0. Ela é 0 se x for igual a 0. E ela é 1 se x for maior que 0. Então, a nossa função agora está diferente. Ela não deu a função bonitinha escrita para a gente, a receita da função. Não. Ele deu valores da função para diferentes possibilidades de x. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos esboçar o gráfico da função. Como é que ficaria essa função? Então, a gente tem aqui o nosso eixo cartesiano, x e y. E aí, ela fala o seguinte, que ela é menos 1 se x for menor que 0. Então, para todos os pontos aqui do lado esquerdo de 0, é menos 1. Mas é um ponto aberto, tá ok? Porque é para x apenas menor que 0. Aí ele fala, a função é 0 se x também for 0. Então, o nosso pontinho fechadinho está aqui no nosso 0, tá? No ponto 0, 0. E ela fala que a função é 1 se x for maior que 0. Então, para todos os pontos aqui do lado direito de 0, a minha função, ela é 1. Também com ponto aberto, tá ok? Porque o ponto fechado está aqui no 0, ok? Vocês já viram essa função, a gente já trabalhou com ela, ou pelo menos com alguma função bem parecida com ela. Então, o que ele quer agora? A gente já esboçou o gráfico, a gente já sabe como é o comportamento da nossa função, e ele quer agora que a gente encontre os valores dos limites que ele pede
e explicar caso não exista algum. Então, ele pergunta o limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Então, a nossa função ela é autoexplicativa. Ela fala o seguinte, a gente viu que para todos os pontos aqui do lado direito de zero, a nossa função vale 1. Então, para qualquer ponto que eu pegar aqui pela direita de zero, o meu limite aqui pela direita do meu zero vai para onde? Para o meu 1. Tá ok? Então, o valor desse limite é 1. E agora ele pergunta o valor do limite da função, só que agora com x tendendo a zero pela esquerda. E aí, novamente, a nossa função também é autoexplicativa. Ela fala que todos os pontos aqui do lado esquerdo do nosso zero, a nossa função vai para menos 1. Então, o valor desse limite é menos 1. Nossos limites laterais são diferentes, então não precisa explicar por que o limite de f de x, quando x tende a zero, não existe. Não é mesmo? Todo mundo já sabe o porquê disso. Só que agora tem uma coisa um pouquinho diferente. Ela pergunta o seguinte, o limite do módulo de f de x quando x tende a zero. Então, a nossa função agora, ela está em módulo. Então, basicamente, só vou considerar agora os pontos positivos da minha função. É como se, de repente, eu pegasse aqui... Nossa, vai ficar horrível esse slide. É como se, de repente, eu pegasse e eliminasse aqui todo o meu lado negativo aqui da minha função. Vou considerar apenas o lado positivo. Então, se eu pegar o limite do módulo de f de x com x tendendo a zero, só positivo, então, em qualquer forma, vai dar 1. Ok? Todo mundo pegou essa, né? Eu vou só apagar essa coisa horrorosa que ficou aqui. Pronto. Deu 1. Então, resolvemos outra com gráfico. Próximo exercício é para calcular o limite da raiz de 9 mais h menos 3 sobre h quando h tende a zero. Ó, a gente fica trocando a letrinha justamente para vocês se desprenderem daquele x, que sempre tem que ter o x, que parece que quando coloca um h, um t, um v, parece que o negócio explode assim, fica mais difícil, não sabe mais o que está fazendo. Pelo menos eu tinha um probleminha com isso um tempinho atrás. Enfim, é a mesma coisa, tá, gente? São só letras. Então, vamos tirar esse problema com as outras letrinhas que não são x. Então, a gente tem aqui o zero aqui embaixo. Vamos ter que mexer nessa função para poder tirar essa determinação. O que a gente pode fazer? Nós vamos usar agora uma técnica chamada de substituição. Ah, Andressa, mas tudo que você estava fazendo agora não já era substituição? Era substituição algébrica. Essa substituição que a gente vai fazer é uma substituição de variável, só para poder facilitar o nosso trabalho. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um cara qualquer, que no nosso caso aqui é a raiz de 9 mais h, é o cara mais complicado da nossa função, e a gente vai chamar de u. Pode chamar de qualquer coisa, tá? Mas eu quero chamar de u. Então, se eu chamo esse cara de u, logo, quando eu isolar o meu h vai ser igual a u ao quadrado menos 9, tá? Eu só passei aqui, ó. Passei a minha raiz, passei o meu 9. Então, eu tenho que esse cara é igual a u e tenho que h é igual a esse cara aqui. Então, basicamente, eu vou substituir isso agora na função. Eu vou reescrever. Então, é isso mesmo. Onde tinha aqui a raiz de 9 mais h, eu coloquei u. E ficou u menos 3. E onde tinha h, eu coloquei u ao quadrado menos 9. Ok? É a mesma função, só que reescrita de forma diferente. E aí agora, esse cara aqui de baixo, vocês sabem como reescrever. É a nossa diferença de quadrados. Então, a nossa função ficou agora como sendo u menos 3 sobre u mais 3 vezes u menos 3. E aí, quando eu corto os u menos 3, eu fico com isso aqui sendo igual a 1 sobre u mais 3.
E aí agora eu posso voltar para a minha variável h para poder calcular o meu limite, que não vai ter nenhum problema. Então, onde tinha u aqui, eu devolvi a nossa raiz de 9 mais h. Lembrando que, assim, não é necessário a gente sempre voltar para a variável que a gente estava trabalhando antes. A gente pode simplesmente mudar o valor do limite. Por exemplo, h estava tendendo para zero. Então, eu posso apenas alterar isso colocando agora com u tendendo a alguma coisa, que no caso é em relação à variável h. Se eu não estiver enganada, tem um exercício. Se eu não estiver enganada, tem um exercício nesse slide que a gente faz assim. Se não, tem depois. E aí, a gente reescreveu esse limite como sendo esse limite aqui. E a nossa determinação acabou. E aí, agora, a gente pode substituir o valor de h, que é zero. Então, eu vou substituir o valor de h, que é zero, e eu fico com 1 sobre raiz de 9 mais 3, 1 sobre 3 mais 3, 1 sobre 6, tá? Então, o valor do meu limite dessa função, quando h tende a zero, é igual a 1 sobre 6, ok? Nenhuma dúvida até aqui, né? Essa questão da substituição, ela é muito simples, é só para a gente poder trabalhar com a variável mais simples. Isso, como o Carlos falou, geralmente utilizada quando a gente tem a raiz, porque é muito difícil mexer com a raiz. É só ver uma raiz que embaralha tudo. E se a gente tirar essa raiz e mexer com outra coisa mais fácil, é muito mais simples de resolver, e aí a gente pode retornar para ela depois. Tá? Ou, como o Tuane explicou aqui, é mudar o valor do nosso limite. O valor do qual o ponto está tendendo, na verdade. Vamos lá. Seja g de x igual a x ao quadrado mais x menos 6 sobre o módulo de x menos 2. Ele quer que a gente esboce o gráfico da função. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? O nosso polinômio, o nosso x ao quadrado mais x menos 6, é assim que o gráfico dessa função é. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. O gráfico desse polinômio, ele é assim, tá? Essa parábola. Quando eu vou pegar o gráfico da minha função modular de baixo, a minha função se comporta assim. E aí, como é que eu faria o gráfico do meu polinômio dividindo pela minha função modular? Vamos ver. O gráfico desse cara, ele é exatamente assim, tá? Essas duas retas assim. E aí vocês me perguntam de onde foi que surgiu essas retas. Vamos descobrir agora. A gente tem duas possibilidades para essa função. Como a gente está trabalhando com uma função modular embaixo, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, certo? Então, a primeira possibilidade, nós vamos considerar que essa função de baixo, ela é positiva. Então, vai ficar como sendo g de x igual. O nosso polinômio, vocês sabem reescrever o nosso polinômio. Esse polinômio, basta você dividir, e ele fica sendo x menos 2 vezes x mais 3, certo? A gente já fez essa divisão de polinômio aqui nessa aula. E aí, fica sobre x menos 2. A minha função está positiva, ela está normal. E aí, quando eu corto x menos 2 com x menos 2, sobra x mais 3, que é justamente essa reta aqui que vocês estão vendo. Deixa eu colocar ela aqui. Essa reta, ela é a x mais 3, tá? Agora, se a gente analisar a segunda possibilidade, que é que a nossa função modular seja negativa, vai ficar da seguinte maneira. X menos 2 vezes x mais 3 sobre x menos 2, só que agora negativa. Então, eu posso cortar o x menos 2 com x menos 2 e vai ficar x mais 3 negativo, o que me dá menos x menos 3, que é exatamente essa outra reta aqui, tá? Então, para encontrar o gráfico dessa função, basicamente a gente calculou, dividiu para ver o que é que restava.
E aí, agora, a gente tem em posse o gráfico da função, a gente sabe de onde veio, e a gente quer calcular os limites da nossa questão. Qual o limite que ele quer? Ele quer o limite de g de x quando x tende a 2 pela direita. Então, vamos ampliar aqui. Professora, Oi. uma coisa que eu não entendi. Como é que sabe onde a reta vai acabar no gráfico? Porque eu entendi a orientação. Que, por exemplo, a reta de cima, se ela fosse continuar, ela ia pegar no 3 positivo. Sim. Mas como é que sabe que ela vai acabar no 2 no x2? Pronto. Ela fica dessa forma, Eliel, justamente porque ela é aberta no ponto 2, tá? É como o 2 não pertence ao domínio da função, e aí, Tuane, Carlos, alguém me corrija se eu estiver errada, o 2 não pertence ao domínio da função, e aí acontece que a função fica aberta aqui nessa parte, tá? Justamente no ponto 2. A definição de módulo, como a professora Tuane explicou. Deu para entender, Léo? Entendi. Entendeu? Pronto, que bom. Graças. Por nada. Então, vamos lá. Como eu estava fazendo, que eu já desampliei de novo esse negócio, vamos analisar o limite da função quando x tende a 2 pela direita? É pela direita, né? Deixa eu olhar aqui. Pela direita. Então, quando eu analiso aqui, ó, o meu x está chegando no meu 2 pela direita. Então, a minha curva está indo para quem? Está indo para esse cara bem aqui no meio, que é o nosso 5. Então, o limite da função quando x tende a 2 pela direita é 5. Vamos analisar agora pela esquerda. Deixa eu ampliar de novo. Se eu olhar aqui pela esquerda, meu 2, a minha função está indo daqui para onde? Para menos 5. Então, o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda é menos 5. Logo, por motivos muito óbvios que vocês estão vendo, o limite dessa função quando x tende a 2 não existe. Ok? Todo mundo entendeu? Ficou algum problema com essa questão? Vou entender como um não. O que é muito bom. E aí, vamos lá. Outra questão é que a gente trabalha com radical, como falou Carlos. Então, vocês já podem imaginar qual é o método que nós vamos utilizar para poder fugir da determinação. Nós temos o limite de 4 menos a raiz de x sobre 16x menos x ao quadrado, quando x tende a 16. Quando eu substituir o meu 16 aqui embaixo, vai dar zero. Confiem em mim, não me façam multiplicar 16 por 16, por favor. Tá? Confiram aí, vai dar o zero sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa raiz de x e vai chamar de u. E aí o nosso x vai ser igual a u ao quadrado. Meu Deus do céu. Olhem, a pessoa confere o slide 500 vezes e quando chega na aula tem 500 erros que a pessoa passou despercebido. Deixa eu tentar mexer aqui, meu Deus. Eu vou corrigir isso antes de deixar na plataforma para vocês, tá, gente? Isso aqui não é um x, tá? Isso aqui é um u. Justamente porque o que a gente vai fazer? Nós vamos chamar a raiz de x igual a u. Então, o nosso x é igual a u ao quadrado, certo? Então, se eu quero o meu x ao quadrado, o meu u, ele é u à quarta, tá? Então, lembrem-se disso. X ao quadrado é u à quarta. Quem tiver com um caderno, anota aí, por favor, para não olhar para essa confusão que está nesse slide, tá? Então, a gente definiu isso. Meu Deus. A gente definiu isso, e eu vou escrever um U, e ele é pior do que o meu X, a quarta aqui, pronto. E a gente definiu isso, vai ficar 4 menos. Onde tinha a raiz de X, a gente colocou U.
tá? 16x, onde tinha x, a gente colocou o u ao quadrado. E onde tinha o x ao quadrado, a gente colocou o u à quarta. Todo mundo pegou, né? Ninguém está se confundindo por causa dessa confusão de u, de x, que Andressa errou, não, né? Espero que não. Se tiverem, é só falar. E aí agora, a gente vai só organizar e tentar mexer na nossa função. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos inverter para ficar mais fácil de mexer na função. Colocamos o u na frente e aqui embaixo o u com maior expoente na frente também. Será para poder ficar mais simples de visualizar. E aí a gente isolou os sinais negativos. Ó, vocês podem ver que esse cara é igual a menos vezes u menos 4 sobre menos vezes u à quarta menos 16u ao quadrado. E a gente corta os menos e a gente fica com a função mais simples, mais limpa para trabalhar. Tá? Até aqui a gente só mexeu em sinal. A gente não fez nada até agora. E aí a gente vai poder fazer agora o seguinte. Se vocês substituírem 4 aqui no valor de u, vocês vão ver que é raiz dessa minha funçãozinha aqui. Então, eu posso dividir o meu polinômio. Então, eu vou pegar u à quarta menos 16... Desculpem. Menos 16u ao quadrado e dividir por u menos 4, que é a minha raiz. E aí, vamos novamente. U à quarta dividido por u menos 4. Bota u ao cubo. U ao cubo vezes u à quarta. Vem para cá, menos u à quarta. U ao cubo vezes menos 4, menos 4u ao cubo. Vem para cá, positivo. Fiz aqui a minha subtração, fiquei com 4u ao cubo e trouxe o menos 16u ao quadrado para cá. Vou pegar esse cara todinho aqui e vou dividir por u menos 4. E aí eu coloco 4u ao quadrado. Que esse cara vezes u vai me dar o meu 4u ao cubo. E aí eu trago para cá negativo. E o meu 4u ao quadrado vezes menos 4 é menos 16u ao quadrado. E aí eu trago para cá positivo. Fiquei com um zero, fiquei com um resto total de zero. Então eu posso reescrever essa função agora. A gente tem agora aqui u à quarta menos 16u ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever u menos 4 vezes u ao cubo mais 4u ao quadrado. Ok? Todo mundo entendeu, né? Só divisão de polinômio. E aí eu posso agora reescrever esse cara novamente. A gente pega esse cara e a gente diz que ele é igual a u menos 4 sobre u menos 4 vezes u ao cubo mais 4u ao quadrado. Cortei u menos 4 com u menos 4 e sobrou 1 sobre u ao cubo mais 4u ao quadrado. Ok? Todo mundo entendeu, né? Pronto. Essa é uma das situações que eu consigo voltar para a minha variável original. Eu não preciso recalcular o valor para o ponto que vai tender, como a professora Tuane mostrou. Então, a gente tinha aqui, onde tinha u ao cubo, eu vou colocar raiz de x ao cubo, tá? Porque u é raiz de x. E onde tem u ao quadrado, eu vou colocar o nosso x, que a gente já definiu isso. Então, o nosso limite desse cara, ele está reescrito como o limite de 1 sobre a raiz de x ao cubo mais 4x. E aí agora é só, com x né, 16. E aí agora é só substituir 16, onde eu tenho x, e aí depois de fazer essa continha aqui, a gente vai ter 1 sobre 128. E aí o valor, só para concluir, o valor desse limite, quando x tende a 16, é igual a 1 sobre 128. Ok? Todo mundo entendeu, né? Ninguém se deixou confundir por conta da confusão que a Andressa fez no slide, né? E agora, vamos fazer nosso último exercício para encerrar nossa aula de hoje. Que ele faz o seguinte: calcule o limite da raiz de x menos 2
sobre x ao quadrado menos 16 quando x tende a quarta. E aí, nesse caso aqui, a gente vai utilizar um artifício diferente. Em vez de usar a substituição, a gente pode usar aquela ferramenta que vocês aprenderam no ensino médio, chamada racionalização, né? Que é basicamente a gente vai multiplicar toda a minha função, tanto em cima como embaixo, pela raiz de x mais 2. Então, eu pego aqui, multiplico por raiz de x mais 2, e embaixo eu multiplico por raiz de x mais 2 também. E aí, quando eu faço isso, quando eu faço essa multiplicação aqui, eu fico com x menos 4. Para quem não lembra, eu faço cara com cara. O que isso quer dizer, Andressa? Eu vou pegar meu raiz de x, multiplicar por raiz de x. Vai dar raiz de x ao quadrado. Então, ficou x. E aí eu vou pegar o meu 2 e multiplicar pelo meu menos 2. E aí eu vou ficar com menos 4. Ok? E aqui embaixo, é melhor a gente deixar assim, fechadinho, do que a gente distribuir isso. Então, vai ficar o meu x ao quadrado menos 16 vezes a raiz de x mais 2. E esse x ao quadrado menos 16, ele é uma diferença de quadrados, né? Então, vocês sabem como reescrever isso. Então, eu posso escrever dessa forma aqui. E assim, eu posso eliminar x menos 4 com x menos 4. E isso vai me dar que o meu limite, eu posso reescrever como sendo 1 sobre x mais 4 vezes raiz de x mais 2. Todo mundo pegou isso, não pegou? É só questão de processo. Daqui a pouco vocês pegam o slide e a aula e fazem bonitinho para tentar fazer, tá ok? E aí agora é só uma questão de substituir o valor de x, justamente porque não tem mais determinação. Então, onde tem x, eu vou colocar 4. E aí a gente vai concluir que dá 1 sobre 32. Então, só para fazer a conclusão bonitinha aqui, o nosso limite desse cara, quando x tende a 4, é igual a 1 sobre 32. Tá? Pessoal, fechamos? Fechamos. Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, eu vou encerrar a gravação para a gente poder conversar mais livremente.